Marcos Vidal tinha um jeito específico de entrar em casa que Renata aprendeu a reconhecer antes mesmo de ouvir a chave na fechadura. Era o ritmo dos passos no corredor. Quando ele pisava devagar, quase arrastando, ela sabia que precisava ter a janta na mesa, o som da televisão no volume certo, e o rosto arrumado o suficiente para não dar motivo. Quando ele pisava rápido e duro, ela sabia que nada disso ia adiantar. Naquela quinta-feira, os passos foram os mais rápidos que ela já tinha ouvido. Renata estava na cozinha terminando o molho quando a porta bateu. Não de porteira mal colocada, de soco. A madeira chacoalhou no batente e ela ficou com a colher parada no ar por um segundo antes de se lembrar que precisava continuar mexendo. Que parar ia piorar as coisas. Que qualquer sinal de que ela estava com medo ia piorar as coisas. Marcos entrou pela cozinha sem tirar os sapatos. Isso, por si só, já era um sinal ruim. Ele era meticuloso com os sapatos. Dizia que casa bagunçada era sinal de mulher sem juízo. Ela não virou. Cadê o extrato do banco? A voz dele era baixa. Aquele baixo que não era calma. Era contenção. Qual extrato não me faz repetir pergunta? Renata. Ela desligou o fogo. Virou devagar. E tentou calibrar o rosto para o neutro que ele aceitava. Os extratos ficam na gaveta do escritório. Marcos. Onde sempre ficam. Eu sei onde ficam. Ele se aproximou. Eu tô perguntando por que tem uma transferência de R$ 2.000 para uma conta que eu não conheço. Renata sentiu o estômago apertar. Os R$ 2.000 eram da conta dela. Da mesquinha poupança que ela construía escondido ao longo de 18 meses. Sacando 50. R$ 100 de vez em quando. Escondendo no fundo de uma conta que ela tinha aberto antes do casamento e esquecido de mencionar. Ela tinha transferido para pagar a consulta com a advogada. A primeira consulta, a que ela tinha marcado e desmarcado 4 vezes antes de finalmente ir. É uma dívida antiga, ela disse, de antes do casamento. Que dívida? Uma amiga precisava de ajuda. Marcos ficou olhando para ela por um tempo que pareceu bem mais longo do que foi. Depois pegou o celular dela da bancada. Ela não tinha percebido que ele estava ali. Camila Esteves. Advocacia de Família. Ele leu devagar, como quem está saboreando cada palavra antes de cuspir. Que amiga é essa? Renata. Ela não respondeu. Não porque não tivesse resposta, mas porque qualquer resposta ia ser errada. E ela precisava de um segundo para escolher qual erro era menor. Esse segundo custou caro. Marcos jogou o celular no chão. Não na direção dela, mas perto o suficiente para ela sentir o baque nos pés. E aí veio a mão, aberta, no lado do rosto, com uma força que fez ela bater o ombro na geladeira e escorregar até o chão antes de entender o que tinha acontecido. O primeiro som que ela ouviu depois foi o molho ainda gorgolejando no fogão que ela achava que tinha desligado. O segundo som foi a porta do apartamento abrindo de novo. Ela não tinha ouvido a campainha, mas ali estava sua vizinha, Dona Lourdes, 60 e tantos anos. Chave reserva na mão, olhos arregalados na soleira. Dona Lourdes não disse nada. Só olhou para o chão, onde Renata estava. E aí olhou para Marcos. Sai da minha casa. Senhora. A voz de Marcos tinha mudado. Agora era a voz que ele usava no trabalho. Na frente de outras pessoas. Controlada. Quase educada. Eu chamei a polícia. Dona Lourdes disse. Simples assim. Sem drama. Quando ouvi a porta bater, Marcos Vidal era sócio numa construtora de médio porte no Brooklyn. Não era rico do jeito que aparecia nas redes sociais, mas era rico o suficiente para ter aprendido, ao longo dos 42 anos de vida, que problemas podiam ser administrados. Uma palavra aqui. Favor ali. O nome certo no momento certo. Ele tinha amigos na OAB. Conhecia 2 delegados de vista. E o irmão do seu contador era escrivão numa delegacia do centro. Por isso, quando a polícia chegou naquele apartamento no Itaim Bibi, Marcos Vidal não entrou em pânico. Ficou de pé na sala com os braços cruzados enquanto os 2 policiais militares faziam as perguntas de praxe. E quando um deles perguntou o que tinha acontecido,
Ele disse, com a voz calma de quem está descrevendo um acidente de carro sem vítimas, que a esposa tinha escorregado na cozinha. Renata estava sentada no sofá, com um pano de prato no rosto. O policial mais novo olhou para ela. Ela era jovem. Esse policial, talvez 24, 25 anos, tinha uma expressão que ainda não tinha aprendido a ficar neutra em situações assim. Senhora, a senhora quer prestar queixa. Ela tinha sido perguntada isso antes, não por policial, mas por si mesma, às 3 da manhã, olhando para o teto enquanto Marcos dormia do lado. Tinha passado por aquela pergunta de todo jeito possível, com raiva, com medo, com frieza analítica, com o coração na garganta. Sempre chegava na mesma resposta, que não era exatamente não, mas era um ainda não que durava mais um mês, mais 3 meses, mais 6. Naquela noite, com Dona Lourdes de pé na soleira e o policial jovem esperando, e Marcos do outro lado da sala com aquela expressão de quem já sabe o resultado. Ela chegou numa resposta diferente. Quero. Ela disse. Marcos descruzou os braços. O que aconteceu depois foi ao mesmo tempo muito simples e muito complicado. Do jeito que as coisas sérias costumam ser. Simples. Renata prestou queixa. Os policiais fotografaram o hematoma no rosto e no ombro. Dona Lourdes assinou como testemunha sem que ninguém precisasse pedir. Marcos foi conduzido à delegacia. Complicado, o delegado plantonista naquela noite era o Daniel Furtado. E Daniel Furtado tinha jogado bola com o irmão de Marcos na faculdade e ainda devia um favor velho que nenhum dos dois tinha colocado em palavras, mas que os dois sabiam que existia. Daniel Furtado não fez nada explicitamente errado. Não rasgou a queixa. Não ameaçou Renata. Não deixou Marcos ir embora sem registro. Mas houve uma demora que não precisava existir. Uma sala de espera que durou mais do que deveria. Um tom de voz ao preencher o boletim que era tecnicamente neutro, mas carregava um peso específico. O peso de quem está fazendo um favor ao não fazer nada, Renata percebeu. Sentada naquela cadeira de plástico duro, com Dona Lourdes do lado e o pano de prato substituído por uma compressa de gelo que alguém tinha trazido. Ela percebeu que aquilo ia demorar, que ia ser difícil, que o sistema que ela estava acionando tinha rachaduras que ela não conhecia bem o suficiente ainda. Ela pegou o celular que tinha pegado do chão antes de sair do apartamento. A tela rachada, mas funcionando. E mandou uma mensagem. Só 6 palavras. Tio Roberto, eu preciso de você. Roberto Andrade tinha 61 anos. Cabelo inteiramente branco desde os 48. E uma voz que advogados mais jovens descreviam. Entre eles, como o tipo de voz que faz você querer conferir se seus documentos estão em ordem. Ele era juiz titular da 3ª da Vara Criminal de São Paulo havia 12 anos. Antes disso, tinha passado 15 anos como promotor. Era respeitado com aquele respeito específico que as pessoas reservam para quem nunca precisou gritar para ser ouvido. Renata era filha da irmã mais nova dele, a Beatriz, que tinha morrido quando Renata tinha 11 anos. Desde então, Roberto tinha tentado, do jeito que homens da geração dele tentam essas coisas, estar presente sem saber direito como. Ele aparecia no Natal, mandava dinheiro nos aniversários. Ligava de vez em quando com perguntas que chegavam um pouco tarde demais. Quando Renata casou com Marcos Vidal, 3 anos atrás. Roberto tinha apertado a mão do noivo e ficado com uma sensação que não conseguiu nomear na época, mas que agora, lendo a mensagem no celular às 22h15 de uma quinta-feira, ele conseguia nomear muito bem. Ele ligou de volta antes de terminar de ler. Onde você está? Ela disse o nome da delegacia. Não assina nada. Não faz nenhuma declaração adicional sem advogado presente. Fica onde você está. Tio Roberto. Eu sou? Renata. A voz dele não subiu. Ficou exatamente no mesmo volume. Eu já tô indo. Camila Esteves tinha 37 anos e uma especialização em direito de família que ela tinha conquistado trabalhando em casos que a maioria dos advogados mais confortáveis evitava. Ela atendia em um escritório pequeno no Paraíso, com uma sala de espera
que tinha 3 cadeiras e uma planta que estava sempre um pouco mais seca do que deveria. E ela tinha aprendido, ao longo dos anos, a reconhecer no primeiro contato quais clientes iam conseguir dar o próximo passo e quais iam recuar. Renata tinha recuado 4 vezes. Quando Camila recebeu a ligação às 22h30, já estava de pijama. Ouviu o endereço da delegacia. Ouviu o nome do marido. E aí, ouviu o nome do tio. Ficou quieta por um segundo. Roberto Andrade é seu tio, é. Camila pegou as chaves do carro. Tô indo. A delegacia tinha aquele cheiro específico de ar-condicionado velho e café esquentado que Renata já conhecia do único outro boletim de ocorrência que ela tinha feito na vida. Anos antes, quando tinham roubado o celular dela numa estação de metrô. Mas, dessa vez, era diferente. Dessa vez ela era a evidência. Ela ficou olhando para o próprio reflexo na janela escura enquanto esperava, tentando ver o que o policial jovem tinha visto, o que Dona Lourdes tinha visto, o que ela mesma tinha evitado ver por quanto tempo exatamente. O hematoma estava subindo pelo lado esquerdo do rosto, uma mancha que ia do maxilar até a maçã do rosto, roxa, com borda amarelada já nos cantos. O ombro doía quando ela respirava fundo. Marcos estava em alguma sala lá no fundo. Ela podia ouvir, de vez em quando, fragmentos da voz dele, ainda controlada, ainda fazendo aquele trabalho de gerenciar a situação que ele fazia tão bem. Roberto chegou às 23 e pouco, de carro próprio, de calça e camisa social, como se tivesse saído de uma reunião. Camila chegou 3 minutos depois com uma pasta e um bloco de notas. Roberto sentou do lado de Renata e ficou olhando para o hematoma por um tempo que ela não conseguiu aguentar. Tio Roberto. Há quanto tempo? Ele perguntou, bem baixo. Zou pra ela. Ela não respondeu de imediato. Tinha aprendido a medir as respostas que doíam mais primeiro antes de dá-las, para poder se preparar para o rosto do outro enquanto processava. Desde o 2º ano de casamento, ela disse. Roberto assentiu uma vez. Devagar. Como quem está arquivando uma informação que vai carregar por muito tempo. Não fez mais perguntas sobre isso. Camila abriu a pasta. Vamos começar pelo que precisa acontecer essa noite. O que aconteceu essa noite foi mais do que Marcos Vidal esperava. Ele tinha chegado na delegacia calculando. Conhecia Daniel Furtado. Sabia do favor. Esperava algum grau de suavização. O que ele não tinha calculado era Camila Esteves documentando cada minuto da demora com timestamps e fazendo perguntas ao escrivão com uma precisão que deixava claro que ela sabia exatamente o que estava procurando. E o que ele definitivamente não tinha calculado era Roberto Andrade, sentado do outro lado da delegacia. Roberto não fez nada que pudesse ser questionado. Não falou com Daniel Furtado. Não interferiu nos procedimentos. Não usou o cargo de nenhuma forma documentável. Sentou com a sobrinha. Falou com a advogada. E esperou. Mas Daniel Furtado sabia que ele estava lá. E esse saber mudou o cálculo. O boletim foi preenchido completamente. As fotos foram incluídas. A solicitação de medida protetiva foi encaminhada ainda naquela noite, dentro do prazo que deveria ter sido respeitado desde o início. Marcos Vidal foi liberado às 2 da manhã. Como é padrão antes da audiência de custódia. Mas saiu da delegacia sabendo que alguma coisa tinha mudado numa extensão que ele ainda não conseguia medir. Parou na calçada. Acendeu um cigarro que não fumava faz anos. E ficou olhando para o carro enquanto tentava reconstruir o que ele sabia sobre o tio da esposa. Sobrinha do juiz. Ele repetiu isso internamente algumas vezes, como quem testa o peso de uma informação nova. No celular, tinha 3 mensagens do sócio. 2 do advogado pessoal. E uma do irmão. Não abriu nenhuma. Abriu o contato de um nome que não aparecia na tela inicial. Um número que ele guardava para situações que precisavam de outro tipo de solução. Disco. Do outro lado, depois de 2 toques, uma voz respondeu. Preciso de um favor. Marcos disse. É urgente. Renata dormiu naquela noite no apartamento de Camila Esteves, que ficava a 15 minutos da delegacia e tinha um quarto de hóspedes que claramente tinha sido usado antes para essa finalidade específica.
Havia um kit de primeiros socorros no banheiro, absorvente, escova de dente lacrada e uma toalha dobrada na cama. Renata sentou na beira da cama por um longo tempo antes de deitar. Ela tinha feito. Tinha dado o passo que ficou desmarcando por 18 meses. E agora que tinha dado, sentia não o alívio que esperava, mas uma coisa mais estranha, mais difícil de nomear, a vertigem de quem acabou de soltar uma corda que estava segurando por muito tempo e ainda não tocou o chão. Lá fora, ela ouviu Camila no telefone. Voz baixa, profissional, mas com uma urgência que Renata reconheceu. E aí ouviu uma frase que ficou com ela. Ele já ligou para alguém. Roberto. E esse alguém não é advogado. Silêncio do outro lado. Longo. Oi, Zay, disse Roberto, no alto-falante, com aquela voz que fazia advogados conferir os documentos. Deixa ele ligar. Nos 3 dias que se seguiram, Marcos Vidal trabalhou. Não na construtora. Na situação, ele tinha um método para isso. Refinado ao longo de anos de negociações que não podiam aparecer em ata. Primeiro, mapeava o que o outro lado tinha. Depois, mapeava o que o outro lado queria. Aí encontrava o ponto onde as duas coisas não coincidiam e aplicava a pressão exatamente ali. O problema era que dessa vez o outro lado era a própria esposa. E Renata nunca tinha querido nada que ele pudesse dar ou tirar. Esse era um cálculo que ele nunca tinha precisado fazer, porque nunca tinha precisado. Ela sempre voltava. Não porque ele pedisse, mas porque ela mesma não conseguia sair da órbita que os dois tinham construído. Ou que ele tinha construído em volta dela sem que ela percebesse. Mas agora havia a advogada. E havia o tio. Marcos ligou para o advogado pessoal, o Henrique Matos. Na manhã seguinte, Henrique era um homem de 50 e poucos anos, que cobrava o suficiente para poder escolher os clientes, e tinha escolhido Marcos há 6 anos, porque Marcos pagava bem e raramente precisava de serviços que Henrique não estava disposto a prestar. Me fala sobre Roberto Andrade. Marcos disse, sem preâmbulo. Henrique ficou em silêncio por um momento. Juiz da 3 da Vara Criminal. Isso eu sei. 12 anos no cargo. Antes disso, promotor. Ficha limpa. Nenhuma corregedoria. Nenhuma suspeição levantada que tenha ido a algum lugar. Pausa. Marcos, você sabe que ele sendo tio dela já é um problema enorme. Mas se você tentar qualquer coisa que pareça pressão sobre ele... Eu não estou pensando nisso. Então, no que você está pensando, Marcos ficou olhando pela janela do escritório para a Faria Lima lá embaixo. Eu estou pensando que preciso saber se ele vai usar o cargo. Se ele usar, eu tenho argumento. Suspeição. Impedimento. Interferência indevida. E se ele não usar, aí eu preciso de outro ângulo. Henrique respirou pelo nariz. Qual outro ângulo a Renata tem um histórico de instabilidade emocional? Houve um episódio anos atrás. Antes do casamento. Silêncio no telefone. Marcos, eu tô só pensando em voz alta. Então para de pensar em voz alta para mim sobre isso. A voz de Henrique tinha mudado. Ficou mais seca. Isso não é defesa. Isso é ataque à vítima. E num caso com a documentação que parece que essa mulher tem, vai te afundar mais fundo do que você já tá. Marcos desligou sem responder. Ficou olhando para o telefone por um tempo. Aí abriu a mensagem do contato sem nome que tinha chamado 2 dias antes. A resposta tinha chegado de madrugada. Consegui o nome do escritório dela. Tem mais coisa. Me liga. O nome do contato sem nome era Sérgio Branco. Sérgio tinha 53 anos e uma empresa de segurança privada em Moema que fazia, além dos serviços regulamentados, outros serviços que não apareciam em nenhum contrato, mas que pagavam melhor. Ele e Marcos se conheciam de uma situação de 6 anos atrás, envolvendo um terreno em Osasco e um sócio que precisava ser convencido a assinar alguns documentos sem fazer muitas perguntas. Nenhum dos dois falava sobre isso diretamente. Não precisava. Eles se encontraram num café na Vila Olímpia, numa tarde de sábado. Sérgio abriu uma pasta fina com 3 folhas dentro. A advogada dela, Camila Esteves. Escritório pequeno.
especialização em família e violência doméstica. Atende pro bono uns 20% dos casos. O resto cobra honorários normais. Ficha limpa. Nenhuma irregularidade processual relevante. Isso eu já sabia. Deixa eu terminar. Sérgio virou a página. Ela tem uma relação com o escritório Drummond e Associados. Não é sócia, mas faz parcerias em casos maiores. E o Drummond tem um sócio que foi estagiário do Roberto Andrade há 15 anos. Marcos ficou quieto. Isso é a rede. Sérgio disse. Não é só tio e sobrinha. É uma rede que funciona junto. A advogada não foi escolhida por acaso. A Renata escolheu ela antes de me consultar qualquer coisa. Marcos disse. Devagar. Meses antes. Ela foi lá 4 vezes. Então ela estava planejando saída faz tempo. Sérgio fechou a pasta. Você quer que eu continue escavando? Tenho que escavar. Sempre tem. Sérgio pegou o café. A questão é o que você vai fazer com o que eu encontrar. Porque dependendo do que for, pode ajudar ou pode te deixar numa posição pior do que você já está. Marcos ficou olhando para a mesa. Havia uma xícara de café que ele não tinha tocado desde que chegou. Estava fria agora. Continua. Ele disse. Enquanto isso, Renata aprendia como é que a vida recomeça sem avisar que vai começar. Ela tinha voltado ao apartamento uma única vez, na segunda-feira de manhã, com Camila e um oficial de justiça e a medida protetiva deferida em caráter emergencial. Marcos não estava lá. Ela pegou documentos, roupas, o notebook e uma caixinha de sapatos que ficava no alto do guarda-roupa e que Marcos nunca tinha perguntado o que era. Talvez porque nunca tinha imaginado que ela pudesse guardar qualquer coisa que importasse. Dentro da caixinha havia cartas da mãe. 12 cartas que Beatriz tinha escrito para a filha quando Renata tinha 10 anos, e Beatriz já sabia que não ia durar até o próximo Natal. Havia também uma fotografia de Roberto Andrade segurando Renata recém-nascida, com uma expressão de quem não sabe direito o que fazer com uma criança, mas está tentando com toda a seriedade que tem. Renata ficou com a foto na mão por mais tempo do que o necessário. Ela estava hospedada num apartamento pequeno que Camila tinha indicado, de uma amiga que estava viajando por 2 meses. 2 meses era tempo suficiente para algumas coisas. Segundo Camila, tempo suficiente para a medida protetiva se consolidar, para o processo de separação começar a andar, para Renata começar a entender o que ela queria que viesse depois. O que Renata queria que viesse depois era uma pergunta que ela ainda não sabia responder. Por enquanto, ela acordava todo dia, tomava café e atendia às ligações que precisavam ser atendidas. A ligação de Roberto era todo dia às 8 da manhã. Curta. Sempre a mesma estrutura como você tá. Tem alguma coisa que você precisa. E um silêncio no fim que não era incômodo, mas que carregava tudo o que ele não sabia dizer. Na quarta-feira de manhã, a ligação foi diferente. Renata, eu preciso te contar uma coisa. Ela parou com a xícara no meio do caminho. Eu soube que o Marcos contratou alguém para levantar informações. Sobre você. Sobre a Camila. Sobre mim. Quem te contou? Não importa quem me contou. Importa que você saiba que ele está trabalhando a situação de um jeito que não é só advogado. Ele vai tentar construir uma narrativa alternativa. Que narrativa? Roberto fez uma pausa curta. Que você tinha instabilidade emocional. Que o episódio de lá atrás... Não. A voz de Renata saiu mais firme do que ela esperava. Ele não sabe nada sobre aquilo. Ele nunca soube. Ele pode estar tentando descobrir. Ela ficou em silêncio. Lá atrás era um semestre. 11 anos antes. Quando ela tinha 22 anos, e a morte da mãe tinha batido com um atraso de 10 anos, e ela tinha passado 3 meses, num estado que os médicos chamaram de depressão severa, e que ela chamava, para si mesma, de o inverno. Tinha ficado bem depois. Tinha se formado, trabalhado, construído uma vida que parecia sua. E então tinha conhecido Marcos e achado que o inverno era passado o suficiente para não importar mais. Não tem nenhum histórico que sustente o que ele quer construir. Ela disse, eu tenho prontuário. Eu tenho laudo.
Eu fiz tudo certo na época. E usai. Mas não é sobre o que é verdade. Renata, é sobre o que dá para traçar. Ela entendeu. Ele quer tempo. Ela disse. Ele quer que você canse. Camila ouviu tudo isso no mesmo dia, sentada de frente para Renata numa cafeteria no Paraíso. Ele vai tentar depositar isso na audiência. Camila disse, com aquela neutralidade clínica que Renata tinha aprendido a reconhecer como o jeito que ela processava a raiva. Mas o que ele não sabe é que a gente já tem o laudo atualizado. Você fez a consulta semana passada? Fiz. E o laudo é claro. E é... Camila bateu a ponta do dedo na mesa uma vez. Só uma. Então ele vai precisar de outra coisa. E para conseguir outra coisa, ele vai precisar de mais tempo. Tempo que a gente não vai dar. Como a gente não dá, acelerando do lado da gente. Camila abriu o notebook. Eu já tinha preparado a petição de separação. Vou protocolar hoje. Com o pedido de partilha e a listagem dos bens, ela olhou para cima. Você tem acesso às contas dele, as que eu sabia que existiam. Explica isso para mim. Renata envolveu a xícara com as duas mãos. Marcos tem uma conta principal, que eu conhecia, e pelo menos uma conta que ele usava para outras coisas. Eu vi os lançamentos uma vez quando ele esqueceu o aplicativo aberto. Não sei o número da conta, mas sei o banco. Camila ficou muito quieta. Você se lembra de algum valor? Um lançamento de entrada. R$ 180 mil. De uma empresa com nome em inglês que eu não reconheci. Você anotou? Não. Renata ficou olhando para a xícara. Eu fechei o aplicativo dele e fui fazer o jantar. Porque eu ainda achava que era melhor não saber. Camila fechou o notebook devagar. Depois abriu de novo. Isso pode ser lavagem. Pode ser só uma empresa de fachada legítima. Pode ser muita coisa. Ela pausou, mas muda o valor da causa. E muda quem mais pode se interessar no que ele tem escondido. O que Marcos tinha escondido era uma questão que Sérgio Branco tinha começado a responder antes mesmo de ser perguntado. Porque Sérgio era o tipo de homem que coletava informação por instinto de sobrevivência e guardava o que coletava em lugares que não eram o celular nem o computador. Mas havia outra pessoa que já sabia parte do que Marcos tinha escondido. E essa pessoa não era Sérgio. Não era Camila. Não era Roberto. Era Paulo Vidal, irmão mais velho de Marcos, diretor financeiro da construtora. Paulo Vidal tinha 51 anos. Era mais calmo que o irmão, mais cuidadoso. E carregava há 2 anos um peso específico que ninguém sabia que ele carregava. Ele sabia do dinheiro. Não de tudo, mas do suficiente para saber que se alguém começasse a olhar de perto, as perguntas iam chegar até ele também. Não porque ele tivesse feito algo, mas porque tinha ficado em silêncio quando devia ter falado. E silêncio, numa investigação financeira, não era neutro. Paulo tinha ficado em silêncio por 2 anos por um motivo simples. Marcos era o irmão dele. Mas Marcos estava ligando para o Paulo há 3 dias, pedindo que ele assinasse uma declaração de que a construtora tinha origem lícita em 100% dos aportes. E cada vez que Paulo lia aquela declaração, o peso ficava um pouco maior. Na quinta-feira à noite, Paulo Vidal saiu do escritório. Ficou parado na calçada por um tempo e discou um número que não era do irmão. Era o número de uma advogada especializada em compliance que ele tinha guardado 2 anos atrás sem nunca ter coragem de usar. Boa noite. Ele disse quando atenderam. Eu preciso de uma consulta. É urgente e é sigiloso. Pausa. Meu nome é Paulo Vidal. E eu acho que eu precisei ter feito essa ligação faz 2 anos. Renata não sabia nada sobre Paulo. O que ela sabia, na sexta-feira, à tarde, era que Camila tinha protocolado a separação, que a medida protetiva estava ativa e que havia uma audiência marcada para daqui a 3 semanas. Sabia também que Marcos tinha tentado ligar 5 vezes no número dela. Ela não atendeu nenhuma. Não porque tivesse medo do que ele ia dizer, mas porque tinha percebido, nos últimos dias, que o silêncio dela o desestabilizava de um jeito que nenhuma resposta conseguiria. Na sexta à noite, Roberto ligou fora do horário habitual. Posso passar aí? Ela disse que sim.
Ele chegou com 2 copos de açaí que claramente tinha comprado, numa tentativa de trazer algo e não saber bem o que. Sentou na pequena sala do apartamento emprestado e ficou olhando para o copo por um tempo. Quando a Beatriz morreu, ele começou. E aí pausou de um jeito que deixou claro que ele não tinha ensaiado o começo e agora precisava encontrar as palavras de verdade, não as que ele tinha preparado. Quando ela morreu, eu fiquei com tanto medo de fazer errado que acabei não fazendo quase nada. Você era pequenininha e eu não sabia o que uma criança precisava e fiquei com medo de estragar. Aí você cresceu e ficou bem e eu fui achando que não tinha estragado. Renata ficou olhando para o açaí sem comer. E aí você casou com ele e eu apertar a mão dele na porta da igreja e voltei para casa com aquela sensação? Ele pausou. Mas você era adulta. E eu já tinha ficado quieto tantas vezes antes que uma a mais parecia igual. Tio Roberto, deixa eu terminar. Ele levantou a mão. Só um gesto pequeno. Eu tô te contando isso não para pedir desculpa agora, porque desculpa agora não serve de nada. Tô te contando porque o que vai acontecer nas próximas semanas vai ser difícil e vai ter momento que você vai querer recuar. E quando chegar esse momento, eu quero que você lembre que você não tá sozinha nessa. Renata ficou olhando para o irmão da mãe, com o cabelo branco e os copos de açaí incongruentes, e a expressão de um homem que estava dizendo a coisa certa com 10 anos de atraso e sabia disso. E sentiu alguma coisa que não era perdão nem raiva, mas era parecida com as duas ao mesmo tempo. Tá bom, ela disse. Era pouco. Era o suficiente por agora. A semana seguinte começou com uma informação que Camila recebeu de manhã cedo e que a fez ligar para Renata antes das 8. O advogado dele pediu a documentação do seu histórico psiquiátrico. Renata não respondeu imediatamente. Ele vai usar. Ela disse. Não era pergunta. Ele vai tentar. Camila tinha uma voz específica para esse tipo de conversa. Firme, mas sem dureza. Mas o pedido vai ser indeferido. Histórico de saúde não é automaticamente acessível na separação. E o contexto em que ele está pedindo vai ficar registrado como tentativa de atacar a credibilidade da vítima. Na prática, ele acabou de juntar mais lenha na fogueira dele. Então por que você está me ligando agora? Pausa curta. Porque eu quero que você saiba antes de ouvir de outro jeito. E porque tem mais uma coisa. Camila respirou. O Roberto me ligou cedo. Parece que o irmão do Marcos procurou uma advogada de compliance ontem à noite. Renata ficou imóvel. Paulo Vidal. Ainda não sei o que ele vai falar. Mas o fato de ele ter procurado alguém, agora, nesse momento, não é coincidência. Renata ficou olhando pela janela do apartamento para um pedaço de céu que tinha nuvens, mas prometia sol mais tarde. Ela não conhecia Paulo muito bem. Ele aparecia nos almoços de família de Marcos com a esposa e os 2 filhos adolescentes. Era educado, reservado. Não tinha nunca dito nada que fizesse ela se perguntar o que ele sabia ou não sabia. Mas agora ela ficava imaginando quantas vezes ele tinha olhado para ela através daquelas mesas de almoço e guardado silêncio. Renata, Camila disse, isso pode ser a virada. Mas vai depender do que o Paulo decidir fazer de verdade. E isso ainda não é certo. Oi, Zay. Você tá bem? Ela pensou na pergunta de verdade antes de responder. Era o tipo de pergunta que ela tinha respondido no automático por 3 anos. Tô chegando lá. Ela disse. E dessa vez era a resposta mais honesta que ela tinha. Marcos descobriu que o irmão tinha procurado uma advogada na quinta-feira de manhã, pelo mesmo canal pelo qual descobria as coisas que precisava saber antes que chegassem até ele da forma errada. Ele estava numa reunião sobre um projeto em Alphaville quando o celular vibrou com a mensagem de Sérgio. Leu 2 vezes. Saiu da sala com uma desculpa que não convenceu ninguém e ficou no corredor tentando decidir se o que estava sentindo era raiva ou medo ou as 2 coisas organizadas em camadas que ele ainda não tinha mapeado. Ligou para o Paulo. Paulo atendeu no segundo toque, o que era incomum. Paulo normalmente deixava chamar pelo menos 4 vezes. Preciso te ver. Marcos disse. Youzai. A voz do irmão tinha algo diferente, mais quieta. Não a quietude de quem está com medo, mas de quem tomou uma decisão
e está do outro lado dela. Mas não vai mudar nada. Marcos, o que você fez? O que eu devia ter feito antes? Pausa. Eu ainda não assinei nada. Ainda não falei com ninguém além da advogada. Mas eu vou falar. Você precisa saber disso. O corredor estava vazio. Havia um extinto de incêndio vermelho na parede que Marcos ficou olhando sem ver enquanto processava. Você entende o que isso vai fazer com a construtora? Ele disse. Entendo. Com você, com sua família, eu entendo. Marcos. A voz de Paulo não vacilou. Mas tem uma coisa que você fez que eu não posso defender. Uma coisa que não tem a ver com dinheiro. Silêncio. Você bateu nela. Paulo disse. E não foi a primeira vez. Marcos não respondeu. Não foi a primeira vez. Paulo repetiu. Não como pergunta. E eu fiquei quieto sobre as outras coisas, porque era meu irmão. Mas essa eu não consigo. A ligação ficou em silêncio por um tempo que era longo demais para ser confortável e curto demais para ser uma resposta. Paulo, me liga quando você tiver um advogado criminal bom. Paulo disse. Porque você vai precisar. A ligação caiu. Marcos ficou no corredor por mais um tempo. O extintor vermelho. O barulho abafado da reunião que continuava sem ele. O celular na mão com a tela acesa mostrando a duração da última chamada. 2 minutos e 14 segundos. Era o tempo que tinha levado para o irmão se tornar a testemunha mais importante contra ele. Ele abriu o contato de Henrique Matos e discou. Preciso de um criminalista. Ele disse quando atendeu. O melhor que você conhece? Hoje? Henrique ficou em silêncio por um momento. Marcos, quando eu disse que você ia precisar de um criminalista, você desligou o telefone. E eu usei. E agora? Agora eu sei que eu calculei errado. A audiência de custódia tinha acontecido e Marcos tinha saído com uma série de condições: não se aproximar de Renata, não tentar contato, uma tornozeleira eletrônica que ele usava sob a calça e que ele achava que ninguém percebia, mas que o recepcionista da construtora, o segurança do estacionamento e pelo menos 2 sócios percebiam perfeitamente, o que ninguém sabia ainda. Nem Camila, nem Roberto, nem Renata. Era o nome do homem que Paulo Vidal tinha decidido entregar junto com o próprio silêncio dos últimos 2 anos. O homem não era Marcos. Era o nome de quem tinha estruturado a conta com o dinheiro em inglês que Renata tinha visto no celular do marido aquela vez que fechou o aplicativo e foi fazer o jantar. Era um nome que, quando chegasse ao lugar certo, ia abrir uma investigação que ultrapassava a vara de família e chegava num território bem mais complicado. E Paulo sabia que quando esse nome chegasse a Roberto Andrade, o juiz ia entender imediatamente por que ele estava chegando agora. Nesse contexto, dessa forma, porque Roberto Andrade já tinha ouvido esse nome antes, 2 anos atrás, numa investigação que tinha sido arquivada por insuficiência de provas numa manhã de terça-feira, que Roberto ainda lembrava bem, porque tinha ficado com a sensação de que aquele arquivamento estava errado, mas não tinha conseguido identificar onde estava o erro. Agora ia conseguir. O nome era Fábio Serrano. Renata soube disso numa manhã de segunda-feira, 10 dias depois da audiência de custódia. Sentada na sala do escritório de Camila, com uma xícara de café que tinha esfriado enquanto ela ouvia, Fábio Serrano tinha 56 anos. Era dono de 2 empresas de logística registradas no Paraná. E usava essas empresas há pelo menos 4 anos para lavar dinheiro de origem que Paulo Vidal descreveu à advogada de compliance como provavelmente ilícita. Mas que ele não sabia de onde vinha especificamente porque tinha aprendido, desde o início, a não perguntar. O que Paulo sabia era que o dinheiro entrava na construtora via contratos de prestação de serviços que não correspondiam a nenhum serviço prestado, e que Marcos era quem geria esses contratos. E que Marcos tinha apresentado Fábio Serrano como um investidor anjo em 2019, com uma história de origem que Paulo tinha aceitado, sem questionar por que queria acreditar. E quem é esse Serrano para mim? Renata perguntou. Para você. Diretamente. Nada ainda. Camila disse. Mas para sua separação, muda tudo.
Porque os bens que serão partilhados incluem participação societária na construtora. E se a construtora está envolvida em lavagem? O valor real dos ativos e o que pode ser bloqueado cautelarmente vai ser muito diferente do que o Marcos declarou. Ele declarou menos do que tem. Muito menos. Jamila girou o notebook para Renata ver a tela. Havia uma planilha com colunas que Renata não sabia ler completamente, mas entendia o suficiente para ver a diferença entre os dois números no final. A diferença entre o patrimônio declarado e o estimado é de aproximadamente 3 vezes. Renata ficou olhando para os números. E, o Serrano, ela disse. O Roberto conhece o nome. Camila fechou o notebook. Ele disse que vai te explicar pessoalmente. Roberto chegou no escritório de Camila 1 hora depois, com a pasta que ele raramente carregava fora do tribunal e uma expressão que Renata tinha aprendido a reconhecer como o rosto dele quando estava com raiva e não ia deixar a raiva comandar. Sentou. Abriu a pasta. Tirou 2 folhas e pôs na mesa, viradas para Renata. Era um processo. O número estava no cabeçalho. A data de arquivamento era de 2 anos atrás. Eu fui o relator desse processo. Ele disse: inquérito sobre movimentação financeira atípica envolvendo empresas de logística no Paraná. O inquérito chegou até o Serrano como pessoa física, mas não conseguiu provar o elo entre as empresas dele e a origem do dinheiro. Ele pausou. Arquivei por insuficiência de provas. Foi a decisão certa com o que eu tinha. Mas Renata disse: mas o que o Paulo Vidal tem agora é o elo. São os contratos. São as datas. São os valores que batem com os lançamentos do inquérito que eu arquivei. Roberto olhou para ela com uma calma que custava alguma coisa manter. Renata, o Marcos não é só réu numa ação de violência doméstica. O Marcos é o elo que faltava numa investigação criminal que envolve mais gente do que ele. O silêncio que se seguiu tinha peso, e o Sérgio Branco Camila disse. Sem olhar para o caderno, Roberto virou para ela. Como você sabe desse nome? Porque o Marcos contratou ele para levantar informações sobre Renata e sobre a rede em volta dela. Eu soube pelo mesmo canal que você soube do Paulo. Camila colocou as mãos planas na mesa. E o Branco tem passagem. Nada que resultou em condenação, mas o suficiente para saber que o tipo de serviço que ele presta não para em levantamento de informações. Roberto ficou olhando para Camila por um momento com uma expressão que era entre aprovação e algo mais complicado que isso. Você sabia de tudo isso antes de me contar. Soube ontem à noite. Preferi esperar para contar quando estivéssemos os 3 juntos. Renata estava ouvindo tudo isso com a sensação estranha de estar sentada no meio de uma conversa sobre a própria vida que tinha ficado maior do que ela, que tinha se expandido para territórios que ela não reconhecia, e que agora envolvia nomes e processos e investigações que existiam antes dela sequer ter entrado nessa sala. Tio Roberto, ela disse. Os dois pararam. Eu preciso entender uma coisa. Ela olhou pro tio. O Marcos vai ser preso por causa do Serrano ou por causa do que ele me fez? Roberto respondeu sem hesitar. Pelas 2 coisas. Em processos separados. E qual deles vai andar primeiro? O de violência doméstica já está andando. A investigação do Serrano vai levar mais tempo. Ele fechou a pasta. Mas uma coisa não depende da outra. Você não precisa esperar a investigação financeira para ter sua separação. Sua proteção, seus direitos. Renata assentiu uma vez. Depois pegou o café que tinha esfriado e bebeu mesmo assim. Tá bom. Ela disse. Me conta o resto. O resto chegou numa quarta-feira, com um telefonema que Camila recebeu às 11 da manhã e que a fez cruzar a porta da sala onde Renata estava revisando documentos com uma expressão que Renata não conseguiu ler imediatamente. O Marcos pediu uma reunião. Renata pousou o papel. Uma reunião com você. Presença do advogado dele e minha. Sem Roberto. Camila ficou de pé na soleira. Ele disse que quer negociar a separação diretamente. Negociar. É a palavra que o advogado dele usou. Renata ficou olhando para a janela por um momento. Lá fora havia um jacarandá que estava começando a florescer. Roxo e denso. No meio de uma calçada de São Paulo que não tinha espaço suficiente para ele,
mas que ele ocupava do mesmo jeito. Quando ela disse, ele propôs amanhã. E o que você acha? Camila entrou na sala e sentou de frente para ela. Eu acho que ele está com medo. O Paulo vai depor. A investigação do Serrano vai aparecer na partilha. E o processo de violência doméstica está documentado de um jeito que o advogado dele sabe que não tem como desmontar. Ela inclinou levemente a cabeça. Quando o lado de lá pede reunião assim, de repente, é porque calculou que perder um pouco agora é melhor do que perder tudo depois. Então ele quer fazer acordo. Ele quer fazer acordo nos termos que ele escolher, antes que alguém escolha por ele. Camila pausou. A pergunta é o que você quer. Renata ficou com essa pergunta por mais tempo do que ficava com a maioria. Era a pergunta que Roberto tinha feito de outro jeito naquela noite com os açaís. Era a pergunta que ela mesma não tinha sabido responder direito nos últimos dias. O que ela queria não era uma lista fácil de fazer. Ela queria não ter medo de barulho de passos no corredor. Queria dormir sem calibrar o tamanho da própria respiração. Queria poder ligar para o tio sem que a ligação tivesse que servir de alguma coisa prática. Queria ver o jacarandá lá fora sem precisar calcular o que ver o jacarandá ia custar. Nada disso dependia de Marcos concordar com algum acordo. Eu vou na reunião. Ela disse, mas não para negociar o que ele quer. Para ouvir o que ele tem a dizer pessoalmente. Camila ficou olhando para ela por um momento. Tá bem. Ela disse, mas eu fico do seu lado o tempo todo. E eu usai. A reunião foi marcada num escritório neutro. O de um advogado que nem Camila nem Henrique Matos conheciam pessoalmente. Num andar alto de um edifício nos Jardins, que tinha janelas grandes e poltronas de couro, que claramente foram escolhidas para transmitir uma sensação específica de solidez e permanência. Marcos já estava lá quando Renata e Camila chegaram. Era a primeira vez que Renata o via desde a noite da delegacia. Ele estava de terno escuro, sem gravata, com uma expressão que ela levou alguns segundos para conseguir nomear. Não era a expressão de contenção que ela conhecia, nem a expressão da voz de trabalho que ele usava na frente de outras pessoas. Era algo que ela tinha visto poucas vezes, e sempre brevemente. Como quando o sócio tinha saído da construtora 2 anos atrás e levado metade dos clientes. Era a expressão de alguém que calculou errado e sabe. Henrique Matos ficou de pé quando elas entraram. Marcos não. Renata. Ele disse. Sou o nome. Ela sentou. Camila sentou do lado. Não respondeu. Henrique começou com a linguagem de sempre. A linguagem de acordos interesse das partes, solução consensual, preservação de ativos, celeridade processual. Camila ouviu tudo com a caneta no bloco e não escreveu nada por um tempo, o que significava que ela estava escutando no nível em que as palavras importam menos do que o que está embaixo delas. No meio da terceira cláusula proposta, Marcos interrompeu o próprio advogado. Henrique. Só isso. Henrique ficou em silêncio. Marcos olhou para Renata. Ela não desviou. Eu sei que qualquer coisa que eu diga aqui não vai mudar o que aconteceu. Ele disse. A voz estava diferente. Não controlada. Controlada era uma coisa ativa. Era trabalho. Isso era outra coisa. Era o que sobrava depois que o trabalho parava. Eu sei que não tem palavra que conserta isso. Camila abriu a boca. Renata pôs a mão levemente no braço dela. Um gesto pequeno. Camila ficou quieta. Então não estou aqui para pedir nada que não seja assinatura. Marcos continuou. Mas eu precisava falar isso na sua frente. Sem advogado no meio. Ele olhou para o próprio Henrique por um segundo. Com advogado no meio. Mas falar mesmo assim? Renata ficou olhando para ele. Havia uma rachadura na compostura dele que ela nunca tinha visto antes. Ou que talvez tivesse visto e não soubesse nomear. Ou que ele nunca tinha deixado aparecer porque nunca tinha precisado. Por que o Serrano, ela disse. Marcos piscou. Não esperava essa pergunta. Por que você deixou entrar dinheiro assim? Na construtora ele ficou em silêncio por um momento. Henrique fez um gesto pequeno que queria dizer não responde. Marcos ignorou. Porque o Serrano chegou num momento em que a construtora estava afundando e eu tinha apostado tudo nela. E ele resolveu o problema de um jeito que eu sabia que era errado, mas que resolvia.
Ele falou devagar, como quem está pesando cada palavra não para soar bem, mas para ser preciso. E uma vez que você aceita uma vez, não tem como recusar a segunda, porque a primeira já é garantia. E eu, Renata disse. Por que eu? A pergunta ficou no ar. Marcos ficou olhando para a mesa por um momento. Eu não tenho resposta boa para essa pergunta. Ele disse. Por fim, eu tenho explicação. Não é a mesma coisa. Não. Ela disse. Não é. Camila abriu o bloco. Então vamos falar de números. Os números levaram 2 horas. No fim das 2 horas, havia um acordo preliminar que ainda precisava de homologação, mas que incluía a separação total de bens com partilha baseada no patrimônio real estimado pela perícia, não no declarado, e uma cláusula que Camila tinha insistido em incluir e que Henrique tinha resistido por 40 minutos antes de recomendar ao cliente que aceitasse. Marcos reconhecia formalmente, no instrumento particular, a veracidade dos fatos que constavam no boletim de ocorrência. Não era condenação. Condenação ia vir no processo penal, mas era registro. Era papel. Era a palavra dele no documento, em vez de só nos autos do processo, que ele ia tentar questionar por quanto tempo conseguisse. Quando saíram do edifício, Camila ficou em silêncio até chegarem ao carro. Aí disse, você foi bem lá dentro? Fui. Você perguntou o que precisava perguntar. E não aceitou explicação no lugar de resposta. Camila destravou o carro. Isso é mais difícil do que parece. Renata ficou olhando para os jardins pela janela enquanto saíam do estacionamento. Havia gente na calçada. Cachorros. Uma banca de flores. O tipo de tarde de São Paulo que não pede licença para acontecer. Ele vai ser preso, ela disse, pelo processo penal de violência doméstica. Provavelmente sim. Se o Ministério Público oferecer denúncia e o processo andar, que vai andar. Camila sinalizou para entrar na avenida. Pelo Serrano. Depende do que a investigação encontrar e de quanto o Paulo vai colaborar de verdade. E o Paulo é testemunha e possível réu secundário, dependendo do que ele sabia e quando sabia. Mas ele foi o primeiro a se apresentar voluntariamente. O que conta? Renata ficou quieta por um tempo. Eu não odeio o Paulo. Ela disse. Isso é estranho. Não. Camila disse. É honesto. Sérgio Branco foi preso numa quinta-feira de manhã. 12 dias depois da reunião nos jardins, não por nada relacionado a Marcos ou a Renata. Foi por uma investigação paralela que já existia e que o nome de Sérgio tinha entrado quando Paulo Vidal mencionou. Quase de passagem. Que Marcos tinha contratado alguém para levantamento de informações sobre a ex-esposa. E a advogada de compliance tinha repassado isso à promotoria com um nome. E a promotoria tinha cruzado com uma investigação que já estava aberta sobre o mesmo Sérgio por outros motivos. Camila ligou para Renata quando soube. Você sabe o que isso significa? Que o Sérgio não vai mais trabalhar para Marcos. Que o Marcos perdeu o único canal informal que tinha. Camila pausou. O acordo preliminar vai ser homologado semana que vem. A medida protetiva continua. E o processo penal vai prosseguir independente. Renata estava na varanda do apartamento emprestado quando recebeu a ligação. Era de manhã. O sol ainda não tinha esquentado de vez. E havia um beija-flor que estava discutindo com uma flor de um vaso do vizinho há uns 10 minutos, com uma insistência que ela achava difícil não admirar. Camila. Ela disse. Obrigada. Não precisa. Precisa sim. Ela ficou olhando para o beija-flor. Eu desmarchei 4 vezes. E ousai. E você não disse nada sobre isso. Não era o momento. Pausa curta. O momento foi quando você ligou. Roberto apareceu no sábado seguinte com 2 copos de açaí de novo. Renata abriu a porta e ficou olhando para os copos e disse, você vai fazer isso virar coisa. Não sei. Ele disse, é o único protocolo que eu tenho. Ela deixou ele entrar. Sentaram na varanda dessa vez, porque o sol estava em ângulo bom e o beija-flor tinha voltado, e Renata tinha descoberto que gostava de ter isso de fundo enquanto pensava. O processo vai demorar. Roberto disse, sem preâmbulo, porque os dois já tinham passado da fase dos preâmbulos. E usai. E vai ter momentos em que parece que não está andando. E usai.
Tio Roberto. E o patrimônio vai ficar bloqueado enquanto a investigação. Eu sei de tudo isso. Ela virou para ele com uma paciência que tinha afeto dentro. Você veio aqui para me dar notícia ruim ou para tomar açaí? Ele ficou olhando para o copo por um segundo. Para tomar açaí? Então toma. Ficaram um tempo em silêncio. Que não era o silêncio desconfortável das ligações das 8 da manhã, mas um silêncio diferente. Do tipo que não precisa ser preenchido. Você vai ficar em São Paulo? Ele perguntou. Por fim. Por enquanto, sim. Depois eu não sei. Tem alguma coisa que você quer fazer com o depois? Quero dizer, Renata ficou pensando nisso de verdade. Não de um jeito performático, mas de um jeito que ela ainda estava aprendendo a fazer. Que era pensar no futuro sem primeiro calcular o que a resposta ia custar. Eu trabalhei em RH antes de casar. Ela disse, eu era boa nisso, mas eu parei porque ele achou melhor. E agora eu acho que ele não decide mais o que é melhor. Roberto ficou quieto por um momento. Havia no rosto dele uma expressão que não era exatamente orgulho. Porque orgulho teria um jeito de reclamar parte do resultado para quem está sentindo. E essa expressão não fazia isso. Era mais próxima de alívio, do tipo que demora muito tempo para chegar e por isso pesa diferente. Sua mãe ia gostar de você. Ele disse. Ela não respondeu de imediato. Tinha aprendido a esperar um pouco antes de responder as coisas que importavam, para poder sentir o peso delas antes de decidir o que fazer com ele. E o Uzai? Ela disse. Ela ia reclamar de algumas escolhas que eu fiz, mas ia gostar. Roberto deu uma risada curta, surpreendida, que era o tipo de risada que parece que a pessoa não esperava dar. Renata não tinha ouvido ele rir assim antes. Ou talvez tivesse. Faz muitos anos, quando ela era pequenininha e ele não sabia o que fazer com uma criança, mas tentava. O beija-flor voltou ao vaso do vizinho. Eles ficaram olhando para ele em silêncio por um tempo. 3 semanas depois, numa manhã de terça-feira, que não tinha nada de especial, além de ser mais fresca do que o normal para a época, Renata entrou no escritório de uma empresa de gestão de pessoas no Pinheiros e entregou o currículo que tinha atualizado na semana anterior. A recepcionista era uma moça de uns 20 e poucos anos que olhou para o currículo e disse que ia passar para a equipe de RH. Oi, Zai. Renata disse. Eu sou de RH também. A moça sorriu. Boa sorte, então. Renata saiu na rua com o sol batendo diferente do que costumava bater. Ou talvez igual. Talvez fosse ela que estava diferente. E ficou parada na calçada por um momento antes de pegar o celular. Mandou uma mensagem para Camila. Entreguei o currículo. A resposta veio em menos de 1 minuto. Vou querer saber como foi. Mas primeiro como você tá? Renata ficou olhando para a pergunta. O sol. A calçada. Gente passando. Uma barraquinha de milho verde na esquina que cheirava a manteiga e sal e qualquer tarde de cidade que não pede permissão. Digitou, tô chegando lá. Mas hoje parece que tô chegando mais perto. Guardou o celular. Pegou a direção do metrô. Na semana seguinte, a homologação do acordo saiu. No mês seguinte, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Marcos no processo penal. 2 meses depois, a investigação sobre Fábio Serrano foi reaberta formalmente e o nome de Marcos Vidal apareceu na lista de investigados como pessoa física. Renata soube de cada uma dessas coisas na ordem em que aconteceram, por ligação de Camila ou mensagem de Roberto. E guardou cada uma delas no lugar certo, que não era esquecimento nem obsessão, mas era algum ponto entre os dois que ela ainda estava aprendendo a habitar. O apartamento emprestado ela devolveu no prazo. Alugou um lugar pequeno no Brooklyn Novo, paradoxalmente, perto do escritório da construtora, mas longe o suficiente de tudo o que aquela rua significava. Tinha uma janela que dava para o sul e uma cozinha onde o fogão ficava à esquerda, não à direita. E isso era suficiente por enquanto para ser um lugar que era só dela. No último dia no apartamento emprestado, antes de fechar a porta com a chave pela última vez, ela ficou parada na varanda por alguns minutos, olhando para o vaso do vizinho. O beija-flor não apareceu. Mas ela ficou esperando de qualquer jeito, porque tinha aprendido. Ou estava aprendendo.
que algumas coisas aparecem quando você para de calcular se vale a pena esperar. Depois fechou a porta